Ô, Vamos lá, professor, pode antes falar. do senhor começar a aula, talvez há a possibilidade de eu ter que sair, mas eu volto, tá? Não, problema não. Tô tranquilo. Eu vou estar aqui qualquer coisa. Problema não. Ok. Bom, então na aula passada, a gente, a gente falou da importância, né, do governo Itamar, até porque tudo começou ali, né? Tudo começou com a presença do Fernando Henrique Cardoso no Ministério da Fazenda, e ele juntou uma equipe de economistas e fizeram um plano de estabilização econômica diferente dos anteriores, sem nenhuma portaria que cortasse zero, que acabasse com a moeda, que gerasse aquela insegurança de todos os demais que nós vimos no bimestre passado e que todos vocês tiveram oportunidade aí de falar sobre eles e apresentar. O Plano Real, ele foi concebido através de tendo como base principal a chamada âncora cambial, que permitiu que se trouxesse produtos, né, de fora para poder forçar o preço daqueles internamente, né? Por um lado, isso foi favorável, por outro, ele encontrou alguns estrangulamentos no que a gente chama setores de serviços, né? Porque esses você não consegue importar. Você não importa o preço do aluguel, você não importa o custo de uma comida no restaurante, você não importa o preço de uma lavagem a seco de um terno, de uma camisa, enfim. Aquilo que se refere a serviços, né? Você não importa uma funcionária doméstica, né, para trabalhar na sua casa, você não importa um dentista, um médico, um advogado. Então, essas profissões, elas estavam paralelamente naquele meio, né, onde se usava uma âncora cambial para reduzir os preços, mas o governo tinha que conviver com aquela cultura que era de todos, inicialmente apenas dos comerciantes, né, dos industriais, por produzir bens, e os outros que viviam nesse contexto também se protegendo da alta da inflação. Então, foram duas situações distintas que o governo teve que trabalhar para poder, de fato, não só colocar o plano real em operação, mas buscar no tempo a sua consolidação. Então, nesse período que o Fernando Henrique foi o ministro do presidente Itamar, eles criaram o Plano Real, criando uma unidade referencial de valor, a chamada URV. Essa URV, ela ficou com uma paridade ao dólar, e enquanto que o cruzado novo, ele recebia toda a carga inflacionária. Já disse isso aqui em outras oportunidades. E ninguém foi obrigado, como nos outros planos, a mudar de moeda, né? Quer dizer, as pessoas, as empresas, os próprios profissionais liberais, eles foram naturalmente vendo que mantendo os seus preços na moeda anterior, ela absorveria todo o processo inflacionário e o poder de ganho dele seria cada vez menor, né? Então, esse plano real ele foi concebido no início do ano de 94 e paulatinamente ele foi sendo implementado até que em julho de 1994, 1º de julho, essa URV virasse o real que nós temos hoje, certo? E ela, na época, valia 2.700 uns quebrados, me falha a memória aqui, e
e ela tinha uma valorização, ela, quando lançou era 1 para 1, depois ela, em determinados momentos, ela foi até mais valorizada do que o próprio dólar, né, que é a moeda hegemônica. E isso trouxe um custo para as contas externas do país, porque quando você importa, você cria, aumenta o poder aquisitivo da moeda, você favorece para importar, né? E favorecendo para importar e usando essa importação para derrubar a inflação, a primeira coisa que aconteceu foi um déficit na balança comercial, que é a nossa balança, que nós basicamente conseguimos equilibrar o balanço de pagamentos. Eu já disse para vocês aqui em outras oportunidades que o balanço de pagamentos ele é formado pelas chamadas transações correntes, que engloba a balança comercial, a balança de serviços e as chamadas transferências unilaterais, e também pela conta capital. Historicamente, nós sempre fomos mais de enviar renda do que propriamente receber para fora. Então, quem equilibra essas contas, normalmente, é a balança comercial, quando a gente consegue exportar mais do que exportar. Nos anos anteriores ao Plano Real, as constantes desvalorizações da moeda nacional, as moedas nacionais frente ao dólar, elas foram criando esse mecanismo para que a gente exportasse mais do que importasse, mesmo com um processo inflacionário crescente, e isso foi nos dando uma boa reserva internacional. Mas, com a entrada do Plano Real, o cenário era outro. A gente passava a precisar do câmbio para poder auxiliar na queda dos preços internos que tinham sido produzidos no ambiente inflacionário. Porque quando nós implantamos o real, a inflação, nós vivíamos num processo de hiperinflação, superior a 2.000% ao ano, né? Então, a gente tinha perdido completamente a noção do valor da moeda, do valor das coisas, enfim. Então, o Plano Real foi concebido nesse contexto. Os 3 pilares básicos do Plano Real são o equilíbrio fiscal, o regime de metas de inflação e o sistema de câmbio flutuante. Esse é o pilar, os 3 pilares que dão sustentação ao Plano Real. Mas quando nós lançamos o Plano Real, ainda não tínhamos a taxa de câmbio flutuante. Nós tínhamos um sistema próximo a esse, que é o chamado taxa de câmbio fixa ajustado, ou seja, você cria bandas cambiais, ou seja, parâmetros de desvalorização da moeda frente ao dólar, em que necessariamente nesse parâmetro de desvalorização o Banco Central não intervém vendendo moeda estrangeira e, portanto, não derruba as reservas internacionais, que eram extremamente importantes para a consolidação do plano, principalmente no ambiente externo adverso, propenso a uma série de crises, como de fato aconteceu, a primeira, a crise chamada crise tequila, né, a crise mexicana, posteriormente veio a crise russa e depois a crise asiática. A partir da crise asiática é que nós mudamos o nosso regime de câmbio de fixo ajustável para taxas de câmbio flutuantes. Então, teve todo um período em que as coisas foram caminhando em etapas para a gente chegar no ponto que nós estamos hoje, e hoje esse pilar que tem sustentado o real nos últimos 25 anos é justamente a necessidade premente de manter o equilíbrio fiscal, muito embora nós ainda não conseguimos cumprir na íntegra esse pilar, né? Mas a gente vem, de certa forma, cumprindo os outros dois, que é o regime de metas de inflação, mesmo que, como esse ano, nós batemos no topo, né? Do centro da meta, que é 4%, ele foi a 4,50%, mas a gente tem um espaço de crescimento inflacionário de 4% a 6%, então
nós batemos o centro da meta, mas ficamos dentro do contexto possível para que a inflação não volte a dar os saltos que dava nos governos anteriores. Bom, então, falando isso, eu fiz aqui algumas anotações em cima do texto que eu passei para vocês darem uma lida, e procurei aqui tirar alguns itens aqui para a gente poder discutir, e eu vou, com isso a gente acaba auxiliando aí no entendimento do texto. Bom, então o primeiro, terminando, vem o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, né, de 95 a 98, e a sua eleição, ela teve como suporte principal o próprio sucesso do Plano Real e o aumento do poder aquisitivo da maior parte da população, principalmente daquela de baixíssima renda. Então, houve uma melhora significativa do poder aquisitivo das pessoas, né, trazendo muitas dessas pessoas para a inclusão produtiva ou mesmo tendo uma inclusão social. O objetivo básico desse primeiro governo foi consolidar o Plano Real, né, porque era um processo e não uma coisa estática, né? A gente tinha uma série de questões a serem resolvidas para que nós chegássemos no ponto que nós chegamos atualmente, de ter um plano de estabilização com mais de 20 anos, né? Coisa que nunca tinha acontecido anteriormente, nas décadas de 70, 80 e 90. Então, o objetivo era consolidar o Plano Real, né, para que a gente chegasse, ao final, a um processo de estabilização, como nós vivenciamos. E isso, para que isso acontecesse, nós tínhamos que fazer algumas reformas que eram consideradas estruturais no meio do caminho. Dentre elas, as famosas reformas que todos os presidentes colocaram na mesa, mas que acabaram não fazendo, que era a reforma administrativa, né, a reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, ou seja, essas duas últimas a gente conseguiu fazer no final já do governo Temer, ou seja, não ainda no período do Fernando Henrique. Então, as reformas foram, as propostas, as PECs foram amplamente discutidas no Congresso Nacional, mas, como sempre há um prejudicado em detrimento de um que ganha, classes, estados, municípios, etc., acaba não chegando num acordo, e com isso nós fomos caminhando com esse plano sem que essas reformas, de fato, pudessem acontecer. Porque, quando se fala em reforma tributária, o primeiro estado a ser beneficiado é São Paulo. E, ao longo da história política e econômica do Brasil, o estado mais beneficiado com recursos federais foi São Paulo. E, ao longo dos anos 70, 80 e 90, com os chamados subsídios ou subsídios fiscais, ou incentivos e benefícios fiscais, em cima de um regime de tributação mista, ou seja, origem e destino, produção e consumo, esses estados, mesmo não estando nas regiões mais ricas, puderam promover suas políticas públicas baseadas nesses incentivos e conseguiram não só manter os investimentos que tinham naquele período, como atrair uma série de investimentos e praticamente modificar o seu perfil produtivo. Isso aconteceu em Goiás e aconteceu em todo o Brasil, principalmente após os anos 80, quando a gente vê o Estado brasileiro entrando num processo falimentar e perdendo todas as condições de continuar induzindo o processo de desenvolvimento econômico do Brasil, iniciado em 30 com Getúlio e finalizado em 1983, com a consolidação da terceira fase do processo de industrialização, com a chamada indústria de bens de capital, máquinas e equipamentos. Bom,
Então, as reformas acabaram sendo frustradas, né? E, com isso, permaneceram ao longo do período do primeiro governo do Fernando Henrique os chamados desequilíbrios fiscais e também externos, haja vista que, além de um ambiente externo complexo, com vários problemas nos outros países, dentro de uma economia globalizada, nós tínhamos aqui o déficit da nossa balança comercial para sustentar a consolidação do Plano Real. E assim foi esses primeiros 4 anos. Bom, veio o segundo mandato, 99 a 2002. O objetivo era continuar mantendo o processo de estabilização iniciado lá atrás, no governo Itamar, e promover algumas mudanças dentro, principalmente, da instituição Estado, né? Então, se primou naquele primeiro momento por um ajuste fiscal mais forte, em que você precisava consolidar, reestruturar o sistema financeiro nacional e reestruturar também o Estado, de maneira que pudesse reduzir o tamanho do gasto, uma vez que o incremento da receita nem sempre acontece na velocidade da despesa. Então, junto a isso, era preciso o quê? Proteger, principalmente as pessoas menos carentes, mais carentes, né? Com programas sociais de inclusão. O Fernando Henrique, né, nesse segundo governo dele, ele vamos dizer assim, ele deu os primeiros passos para que o Bolsa Família, depois, lá no governo Lula, se consolidasse como grande programa social. E ele buscou para fazer o trabalho que a dona Ruth fazia, que era a primeira-dama, né? Experiências aqui em Goiás, com o chamado cartão Renda Cidadã do ex-governador Marconi Perillo. Então, esse cartão ele foi, vamos dizer assim, uma sementinha para que o Fernando Henrique começasse a melhorar o sistema de proteção social no governo dele, e que, posteriormente, nos governos seguintes, isso ganharia uma nova configuração, abarcando todos os projetos separados, criados pelo Fernando Henrique, num único programa chamado de Bolsa Família, que passou por todos os outros presidentes, inclusive o atual, né? Hoje, voltou a ser pago o benefício do Bolsa Família sem o auxílio emergencial, né? Então, quem recebeu hoje, foi para a Caixa hoje, nas filas, foram as pessoas que já tinham o Bolsa Família e que passaram, nesse período da pandemia, né, a receber um valor substancialmente maior através do auxílio emergencial, que se encerrou no último 31 de dezembro, né? Então, esse Bolsa Família, inclusive com o nome, ele continuou nos governos seguintes. Bom, além desse ajuste fiscal, houve umas mudanças na política macroeconômica, e quando a gente fala de política macroeconômica, a gente está falando de política cambial, de política fiscal e de política monetária, que foram fundamentais aí para que o plano pudesse se consolidar. E com uma grande importância, podemos destacar como um fator importante nesse processo de estabilização, a tentativa de ajuste, principalmente do cenário externo, né? Que cabia a nós, que era a questão da positivação do balanço de pagamentos. Mas, para isso, nós tivemos que buscar fazer algumas mudanças e o governo acabou tendo conquistas interessantes, que eu fiz questão de anotar aqui. Dentre elas, o aprofundamento da reforma do Estado.
O que é isso? Mudar a concepção do Estado. O Estado de paternalista para um Estado mais regulador, de executor, de indutor para regulador. Então, ao invés de esse Estado ser o Estado empresário, como a gente via anteriormente, a partir do Fernando Henrique, começou a reconfigurar essa participação do Estado na economia, ele deixando de ser esse Estado paternalista e indutor do processo de desenvolvimento para ser muito mais o regulador das relações entre o capital e o trabalho. Foi dado maior transparência aos gastos públicos, né? Com a criação dos portais de transparência, para que as pessoas pudessem ter acesso àquilo que os governos vinham, na verdade, gastando com os recursos provenientes de impostos. Descentralização na provisão dos serviços públicos, ou seja, os estados e os municípios, eles acabaram recebendo uma incumbência maior no trato e no atendimento dos serviços públicos. Quer dizer, o governo federal, normalmente, ele foi passando muita coisa para os estados e para os municípios e tirando um pouco do peso dele. Só que, com isso, ele foi penalizando os estados e os municípios, tá? Principalmente com as questões na área social, que foram devidamente destinadas a partir da Constituição de 88, da chamada Constituição Cidadã. Né? Privatização do serviço de utilidade pública, privatização de água, privatização de energia, privatização do setor de telecomunicações, privatização de outras empresas públicas. Isso foi muito contestado na época, porque as pessoas acham que o problema está na privatização. E onde fica o interesse público? O interesse público ele tem que ser preservado no momento que você faz o edital de licitação. É ali que você diz o que a empresa privada, quando ela vencer a licitação, o que ela tem que cumprir para poder atender muito melhor do que o próprio Estado, o cidadão. E, normalmente, essas licitações, elas têm interesses maiores, promíscuos, né, que acabam levando a um processo de enriquecimento ilícito. Então, eles maneiram no edital e acaba a população tendo alguns transtornos, como nós estamos vendo aí, com o problema da Enel, né, que adquiriu a Celg, uma empresa de energia estatal, totalmente sucateada ao longo dos anos, principalmente com o uso político e de recursos indevidos, e que a Enel comprou em cima de um edital não feito aqui por Goiás, mas pela própria Eletrobras, e que não casava com os interesses do Estado, mas sim de pessoas que a privatizaram. E hoje nós pagamos uma conta grande, porque para a Eletrobras, a Enel está cumprindo aquilo que estava no edital de licitação. Mas para nós goianos, que necessitávamos de linha de transmissão, de troca da fiação, de troca de transformadores, de melhores serviços, ela não vem cumprindo dentro do tempo que nós queríamos, mas que não está previsto no edital, esses melhores serviços para nos atender. Constituição de um arcabouço regulatório, e aí aparece a chamada Lei 101/97, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, certo? Espera só um pouquinho que eu vou fechar a janela. Calma! Já falou, a Lei 101/97, ela veio para doutrinar, principalmente, o uso dos recursos públicos. Porque, de primeiro, os governantes, sejam prefeitos, presidentes, o próprio presidente da República, os governadores, eles lançavam obras sem recursos, eles
não concluíam as obras dos governos passados, enfim, isso ia virando uma bola de neve e cada um preocupando mais com ele, né? Então, essa lei ela veio para doutrinar, muito embora ao longo dos anos, até para poder ter brechas, porque o Brasil é o país das brechas, né, do jeitinho, eles foram dando um jeito de dar uma derrubada nessa lei, principalmente do governo Dilma, onde eles tiraram muitas das obrigatoriedades da lei de responsabilidade fiscal. Então, esse foi um momento importante, né, a construção dessa legislação para poder favorecer o processo de regulação, a adaptação do quadro de baixa inflação, ou seja, criou-se uma cultura no Brasil de que não dava mais para voltar para o período dos anos 70, 80 e 90, onde nós convivemos com inflações muito altas, então a própria população começou, não como fiscal do Sarney, mas a própria população começou a valorizar o seu poder aquisitivo e buscar pesquisar mais para poder, antes de comprar, e com isso acabava forçando também com que os produtos eles ficassem, não fossem aumentados a todo tempo. E um ponto que foi muito importante para o plano de estabilização, o plano real, foi um dos legados do presidente Collor, que foi a abertura comercial e financeira. Porque nós só tivemos condições de usar a âncora cambial para importar produtos, porque nós passamos a ter a nossa economia aberta, tanto para concorrermos quanto para recebermos a concorrência, né? E também a abertura financeira para que dentro do país não tivesse apenas as instituições comerciais, mas os fundos de investimento, as grandes financeiras, para poder financiar grandes projetos. Bom, resultado positivo disso veio com a consolidação do compromisso de diferentes atores econômicos com a estabilidade econômica, ou seja, a coisa foi tomando corpo, né? E todos os agentes, todos os atores econômicos passaram a ver no real realmente a saída para o processo de estabilização. Então, naturalmente, o Cruzeiro Real foi sendo, o Cruzado Novo foi sendo totalmente abandonado e todos os contratos, todas as relações comerciais e financeiras, elas passaram a ser feitas pela moeda nova, o real. E as consequências foram, dentre as consequências, né, nós temos uma que a gente continua capengando, que é a questão dos investimentos. Se vocês pegarem as tabelas do livro que trata dessas questões, nós vamos ver que a nossa taxa de investimento, ao longo dos anos, ela ficou aí na faixa de 15% a 16%, e ela se mantém hoje nessa faixa. Isso é muito ruim, porque a gente tem uma carga tributária elevada, com uma taxa de investimento baixa, o crescimento nosso não acontece de forma contínua, né? E fora isso, a gente ainda tem o processo dos problemas de infraestrutura, e pela ausência de marcos regulatórios confiáveis, para que nós tenhamos políticas de Estado e não políticas de governo, né? Nós não conseguimos, no Brasil, fazer como na Europa, na Ásia, nos Emirados Árabes e na própria América Latina, nos Estados Unidos, com as chamadas parcerias público-privadas nas grandes obras de infraestrutura que a gente precisa fazer para tornar o nosso preço, em termos de produto, mais barato e ter uma competição maior nos mercados internacionais. Então, os nossos investimentos continuaram baixos, né? O governo foi marcado por profunda instabilidade, isso devido ao cenário externo conturbado, né? Problemas de ordem global e problemas de ordem relativos ao nosso balanço de pagamentos e as sucessivas crises internacionais que passaram a se verificar a partir da implantação desse importante programa que nós temos na economia.
Bom, dando sequência aí a uns pontos que eu anotei. Professor, Foi, só uma dúvida. fala, Então, a gente pode perceber que o Plano Real, ele tentou atacar a inflação na parte da oferta. Ele tentou ofertar muitos bens internacionais para a população, para que assim forçasse a queda dos preços nacionais. isso Foi isso? num primeiro momento, porque ele, na verdade, teve duas fases. A primeira foi essa de usar a âncora cambial para reduzir os preços na oferta, mas na medida que nós passamos a ter as crises internacionais, que é o que eu vou tratar daqui para frente, a gente começa a mudar um pouco essa política e aí você vai tanto atacar a oferta quanto a demanda, usando a restrição do crédito e o aumento das taxas de juros. Por um lado, para segurar a demanda, e a demanda tanto por produtos quanto por serviços, e também para você atrair capital externo, mesmo que você não estava tendo possibilidade de exportar, aí mais pelas aplicações financeiras, entendeu? Então, assim, num primeiro momento, sim, mas depois, agora daqui para frente, você vai ver que a gente vai mudando o contexto desse ajuste, né? Porque o plano, ele não foi uma coisa pronta e acabada, que é importante ter no processo de planejamento, ele foi sendo ajustado ao longo do tempo para que ele pudesse sobreviver como já sobreviveu até aqui, certo? Certo. Professor, uma outra questão. Quando eu li aquele texto para apresentar a atividade no fim do ano, veio aquela ideia do Keynes, de que ele dizia que a economia era questão de expectativas, né? Então, o senhor acha também que o Plano Real, assim, por ele ter conseguido controlar a inflação, também foi porque existia uma expectativa muito boa em relação as atuações do Fernando Henrique, algo assim, já também, digamos assim, a vontade da população já era essa, não sei, algo nesse sentido? Vamos dizer assim, nesse campo, ele pelo fato de ele ter sido ministro do Itamar e ter conseguido criar esse plano, e esse plano cair, teoricamente, na aceitação popular, tendo em vista as mudanças que foram feitas, ele não só se elegeu, né, como ele deu continuidade a esse processo. Então, vamos dizer assim, a expectativa no sentido de que a eleição dele pudesse dar continuidade a essa situação positiva que aconteceu nos 2 últimos anos do governo Collor, a partir do momento que Itamar assumiu, né? E a credibilidade não só das medidas econômicas, mas dele propriamente estar à frente delas. E aí havia, sim, essa expectativa positiva, não só dos consumidores, mas principalmente das empresas, nas mudanças que deveriam ser feitas e que ele, tendo em vista todo esse processo de sucesso que ele obteve desde o período que ele foi ministro, isso daria para que o mercado confiasse e realmente pudesse haver essa melhora. Eu não tenho dúvida disso, eu acho que encaixa bem dentro dessas expectativas que você colocou, certo? Bom, dando continuidade aí, então, o Plano Real, ele teve como base a âncora cambial, né? E essa âncora cambial, ela foi possível porque nesse período a gente já tinha um direcionamento dos recursos internacionais para o Brasil. O Brasil era um país confiável naquele momento para se investir, tá? Principalmente através da montagem de empresas, da fusão de empresas, da incorporação de empresas, por aquilo que vinha sendo feito pela equipe econômica coordenada pelo presidente da República. E com isso, permitiu o aumento das reservas internacionais e eram recursos que, de certa forma,
poderiam ajudar num processo de aumento de preços, tá? Aí veio o segundo semestre de 94. Ele ficou caracterizado por uma rápida queda da inflação, não rápida queda da inflação, e por um forte crescimento econômico. E isso aconteceu por quê, basicamente? Pelo aumento do poder aquisitivo das famílias, né, tendo em vista você passar a ter uma moeda forte, a recuperação dos níveis de crédito, porque o país, com a confiança depositada no Fernando Henrique, passou-se aquela ideia absurda de poder voltar a ter um confisco, né, que o Collor acabou criando. Então, aquela imagem da possibilidade de você voltar a ter um confisco, isso foi se acabando, e as pessoas voltaram a aplicar em caderneta de poupança, fazer as aplicações nos fundos, enfim. Então, houve uma melhora considerável do crédito no país, tá? E soma-se a isso o efeito multiplicador, né, quando você associa consumo e investimento, ou seja, na medida que eu aumento a capacidade instalada das empresas, mesmo que não no percentual melhor, né, mantendo aí essa taxa na ordem de 15% a 16%, eu vou produzir mais, vou vender mais, automaticamente o poder aquisitivo das pessoas estando melhor, elas irão consumir mais, e com isso eu vou dando condições da economia ela voltar a crescer. Só que o crescimento, se por um lado ele é positivo, por outro, ele leva ao aumento dos salários, né, e automaticamente do consumo. Então, você tinha que manter a tal âncora cambial para você continuar segurando os preços no atacado, vamos dizer assim, para que não passassem para o varejo, mas tinha também que conter o ímpeto das pessoas em consumir, tendo em vista elas terem aumentado em muito o poder aquisitivo dessas famílias. Então, o governo tinha que trabalhar com uma política monetária, uma política cambial, de certa forma que não desse uma ampla margem de consumo para as pessoas, para que isso não viesse a forçar o aumento de preços. Mesmo assim, com tudo isso, o governo ainda continuava com problemas no balanço de pagamentos, porque ele continuava usando as importações e continuava obtendo os chamados equilíbrios fiscais em função, principalmente, dos gastos dos governos, que aí engloba não só o governo federal, como os governos de maneira geral, e isso ainda tinha que melhorar essa relação entre o gasto público e o incremento de receitas, ou seja, era fundamental um processo de qualificação do gasto público. Quando eu digo qualificar o gasto público, é gastar menos com custeio e mais com infraestrutura para poder criar os meios para que o próprio setor privado pudesse investir mais, contratar mais, investir mais, vender mais, e a gente melhorasse, de certa forma, o todo, né? Porque a arrecadação, a receita pública, ela vem da tributação, e a tributação incide sobre não só os produtos, como os serviços, né? Então, é preciso que a economia esteja girando para que eu tenha mais salários, mais renda e, automaticamente, mais receita para o governo poder cumprir com as suas obrigações perante a população. Bom, dentre as estratégias de estabilização, os autores lá citam duas situações, os chamados bens, eu não sou muito bom em inglês, mas bens, como é que fala? Aqueles bens que trade blues, trade ball, não sei, não dou conta de falar, não. Mas seriam os bens que são produtos transacionados no mercado externo e bens transacionados só no mercado interno. Então,
bens que eram transacionados no mercado externo são bens de origem de produção industrial. Da mesma forma, como vocês podem entender isso? O nosso parque industrial, ele tem uma grande dependência de componentes externos. Então, a gente tem que usar produtos externos para compor nossos produtos aqui. Para isso, né, a gente tem que ter uma taxa de câmbio mais equilibrada. Se a gente tiver uma desvalorização muito forte do real frente ao dólar, essa necessidade de transacionar com produtos industriais ou semi-industriais, eles podem afetar o custo dos produtos e automaticamente forçar o preço no atacado, que teoricamente acaba influenciando no varejo. Mais ou menos a situação que a gente está vivendo agora. Como o ministro Paulo Guedes tem apostado, principalmente nas contas externas, para poder fortalecer o PIB no momento de dificuldade do governo de gastar mais ainda e de aperto das famílias e com baixos investimentos, ele tem feito o quê? Ele tem desvalorizado o real frente ao dólar, favorecido as exportações e trazido recursos para compor as nossas reservas internacionais. Se pelo lado das reservas e das exportações é importante, pelo lado do custo de produção é ruim. Foi uma das alegações aí para o fechamento da fábrica da Ford, né? Essa desvalorização muito forte do real frente ao dólar, isso encarece muito os custos operacionais das empresas que demandam esses produtos importados para poder finalizar os seus produtos internos. Então, de um lado, tinha esses bens que eram transacionados no mercado externo, são bons para a economia, e do outro você tem os bens que não são transacionados, que é esse que eu disse lá atrás, os aluguéis, as mensalidades escolares, a alimentação fora de casa, médicos, advogados, odontólogos, enfim. Eu estou dizendo isso porque quando você usava a âncora cambial para derrubar os preços, que preço que você conseguia derrubar? Os industrializados, né? O preço das mercadorias. A gente não conseguia, o governo não conseguia fazer com que o câmbio atuasse em cima do setor de produtos não transacionáveis no mercado externo. Então, esse foi sempre uma dificuldade aí para o controle da inflação. Bom, feito essas colocações, a gente há aqui no livro, a tabela 23.1, ela mostra essa dificuldade aqui de controle praticamente dos índices de preço. Variação de preço acumulada, agosto de 94 a janeiro de 97, itens selecionados. Por exemplo, o índice de preço por atacado, IPA, teve uma variação de 22,88%. O índice de preço ao consumidor já teve 55,04%. Os gêneros alimentícios teve uma alta de 20,93% no período. A alimentação fora do domicílio, 48,14%. Então, você não tinha muito como controlar isso. O aluguel já subiu 198,12%. Roupa de cama, mesa e banho, 18,12%. Material escolar, em média, 36,41%. Educação, cursos formais, 132,13%. Então, isso demonstra, dentro da economia, por mais que se buscasse processo de estabilização, aquilo que é produto ou mercadoria, você conseguia ter uma redução durante o período, enquanto que o setor de serviços já dificultava muito para o governo. No caso aqui, equipamentos eletrônicos, teve alta de 11,25%, nesse período de agosto de 94 a janeiro de 97. Já o serviço de residência, que aí você põe empregada doméstica, você põe encanador, você põe eletricista, essas coisas todas aí,
66,58. E aí, esse tipo de serviço é meio que inelástico, né? Porque, vamos dizer assim, estoura um cano de água na sua casa e você não é encanador, você é obrigado a sujeitar o preço que o encanador vai te cobrar. Ou então você vai pagar uma conta maluca de água. Então, não tem como fugir, né? Por isso que há até hoje, essa dificuldade de conter o preço desse setor de serviços. Aí, no caso aqui, roupas, no período subiu 29,01%. Já serviço de vestuário subiu 92,94%. Medicamento subiu 39,36%. Médico, dentista e outros já subiu 92,46%. Ou seja, você precisa do dentista, você precisa do médico, e o cara é bom, e ele vai pôr o preço dele, né? Aí você se sujeita a esse tipo de preço, ou então você vai para o SUS e vai passar apertado lá, porque o cara nem olha na sua cara. E aí tem todo um processo aí que você já conhece. Peças e acessórios de veículos no período subiu 14%, já o serviço de oficina 28,94%. Então, assim, isso aqui que eu falei é para demonstrar a dificuldade que o governo tinha, mesmo dentro de um processo de estabilização, de buscar mecanismos para poder reduzir os preços, mesmo tendo a seu favor a âncora cambial. Quer dizer, a âncora cambial ela só se aplica ao produto e à mercadoria, e não ao serviço. Então, teve que ir tomando outras medidas para fazer com que o setor, principalmente do profissional liberal, ele pudesse ser contido um pouco, né? E isso passava muito pelo cidadão, porque se você tem um serviço para fazer, mas ele não é urgente, dá para esperar, você tem condição de cotar aí com 2, 3 pessoas, né? Agora, aquilo que é urgente, aí não tinha jeito, você era obrigado a pagar pelo preço que era colocado. Então, em Minas Gerais, tinha notado aqui que no período, em média, os alimentos tinham subido 20%, enquanto que o custo de questões fora da casa, né, alimentação e outros serviços, tinha subido no período cerca de 50%. Bom, aí, vencida essa primeira fase, a segunda, e já no âmbito da segunda fase do Plano Real, e ainda já no segundo governo do Fernando Henrique, veio a primeira crise. Foi o primeiro teste do Plano Real. Isso foi em 1995, um ano depois, né? Foi a crise mexicana, e essa crise mexicana ela acabou exigindo, por um lado, que o governo combatesse a inflação, e, por outro, ele continuasse controlando o equilíbrio externo. E as dificuldades apresentadas estavam em quê? Principalmente, na correção da taxa de câmbio. O que é essa correção? É você deixar o dólar flutuar em relação ao real, né? Ou no regime, aqui ainda, no regime de câmbio fixo ajustável, ou seja, entre bandas, e para evitar perdas de reservas, e também para favorecer aí as exportações, que é um dos pontos para puxar o equilíbrio do balanço de pagamentos através da balança comercial e também de trazer recursos para o país. Então, essa correção ela ia sendo feita em percentuais entre 6% e 7%, para não comprometer o poder aquisitivo do real e não perder a força do real praticamente em relação ao dólar, e que, por um lado, dava poder aquisitivo interno e, por outro, garantia essa condição de redução aí dos preços internos.
pela concorrência. Uma outra situação, e aí é importante observar que essa correção cambial, ela, por um lado, ela era importante para favorecer exportações, mas ela encarecia o preço daqueles produtos que eu mencionei anteriormente, que demandam componentes externos e, por conseguinte, tinham que ser importados. Então, por um lado, você tinha que manter a produção, ou seja, a oferta, né? Por outro, você não tinha como segurar essa desvalorização do real, e, por outro, essa desvalorização ela favoreceria a exportação. Então, favoreceria a exportação, permitiria as empresas terem os produtos para poder montar os seus produtos internos, e isso, de certa forma, poderia também gerar um descontrole inflacionário. Aí, Amanda, é quando entra a opção de controle da demanda interna. E esse controle vem a partir da restrição do crédito e de se aumentar as taxas de juros. Então, fazendo uma política monetária mais restritiva, né, dificultando o crédito e aumentando os juros, porque se, por um lado, você diminuir o impacto diminuiria o impacto das compras, né? Por outro lado, a taxa de juros Selic maior, embora ela aumentasse a dívida pública, e hoje a gente vê o quanto aumentou, né, a dívida pública, que nós estamos hoje com a taxa Selic de 2%, no governo Fernando Henrique, essa taxa ela ficou na faixa de 17%, 18% a 20%. Então, isso, por um lado, aumentava muito a dívida pública, mas, por outro, tornava o país atraente, principalmente para a especulação financeira, que não deixa de ser também um fator de alimentação do PIB, muito embora traga N transtornos para a economia, principalmente com a redução da taxa de emprego, né, e o aumento da taxa de desemprego. Então, nesse período, começou a se restringir também a demanda, por um lado, e usando tanto o juro para reduzir o consumo, como para tornar o país atrativo ao capital estrangeiro. E desvalorizou em 6% a taxa de câmbio e alterou o alargamento das chamadas bandas cambiais. Então, ainda nesse período da crise mexicana, nós convivíamos com o chamado câmbio fixo ajustável, né? Como que é isso? Vamos pegar hoje aqui, eu estou com um dólar, sei lá, de 5,20, eu ponho um dólar de 5,20 aqui no início, contra um dólar de 6,20 na ponta. Então, a flutuação da moeda nesse intervalo, de 5,20 a 6,20, não havia intervenção governamental, ou seja, o Banco Central não intervinha no mercado vendendo moeda estrangeira e, ao mesmo tempo, retirando moeda nacional para não comprimir ainda mais a base. E nem, por sua vez, usava recursos das reservas para poder manter essas reservas de forma crescente para que, em caso de novas crises, como de fato acabou acontecendo, pudesse ter um volume de reservas internacionais para assegurar aí a manutenção dos recursos do país, tá? O que mais? Bom, então, dentro desse contexto, o governo caminhou aí fazendo tanto o controle da oferta quanto o controle da demanda. Aí veio a crise russa, com problemas de ordem financeira, e aí é entender o seguinte, que as crises, normalmente, seja mexicana, russa ou asiática, elas implicam em que países que têm economias similares àqueles países que estão em crise, que é o caso do Brasil, né? Porque a Rússia, ela estava também nos BRICS, né? Os chamados BRICS, Brasil, Índia, China,
Então, estava dentro e a Rússia estava dentro desse contexto parecido da economia brasileira. Então, quando havia algum tipo de crise, a primeira coisa que acontece é o quê? Se o governo russo está com problema de assegurar o retorno do capital investido, provavelmente o Brasil vai acontecer o mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Quem está investindo lá em ações, né, ordinárias ou preferenciais na Bolsa, vai realizar lucros ou prejuízos, trazer esses recursos para a compra de moeda estrangeira e leva esses recursos, essas aplicações, para países onde a rentabilidade, mesmo sendo menor, ela garante para os países o ganho dessas aplicações. Então, toda crise, seja a mexicana, seja a crise russa e depois a crise asiática, elas implicarem que em perda de dólares no país, porque você faz a troca das ações por moeda estrangeira e faz a troca dos ativos financeiros em moeda nacional e depois você demanda moeda estrangeira. E ao demandar essa moeda estrangeira e não ter essa moeda estrangeira no mercado para dar esse atendimento no tempo hábil, o que acontece? Uma pressão muito forte de demanda sobre a oferta em cima do câmbio, há uma desvalorização forte do real e uma valorização do dólar. Para conter isso, quer dizer, na crise mexicana na crise mexicana e na crise russa, deu para continuar mantendo a taxa de câmbio fixa ajustável, permitindo essa desvalorização num intervalo entre o valor mínimo da moeda nacional frente ao dólar e o valor máximo, né? Já na crise asiática, que foi uma crise de grandes proporções, já basicamente no final do governo Fernando Henrique, teve que mudar o regime cambial, deixar o câmbio fixo ajustável e passar para o câmbio flutuante. Isso porque em 15 dias o governo perdeu mais de 30 bilhões de dólares em reservas. Ou ele abria, ou ele liberava o câmbio, ou as reservas iriam embora, e aí o país entraria num colapso, tanto em razão do setor externo via balanço de pagamentos, como para manter a consolidação do Plano Real. Então, com a crise asiática, houve a saída, a mudança do regime cambial, saindo do câmbio fixo ajustável e passando para o regime de câmbio flutuante, que é o que permanece até hoje, só que nós, com esse regime de câmbio flutuante, que deveria deixar o próprio mercado encontrar o valor da moeda, a gente continua vendo o Banco Central intervir em determinados momentos sob hipóteses que não se configuram, né? Que o dólar está caindo, de que está num momento bom para poder comprar ou vender moeda estrangeira. Aí foram criando os subterfúgios, né? Principalmente de você quebrar essa relação a relação direta entre a política monetária e a política cambial, porque toda vez que o Banco Central entra no mercado vendendo moeda estrangeira, ele tem que tirar moeda nacional de circulação. Toda vez que ele compra moeda estrangeira, ele tem que colocar moeda nacional. Então, para evitar em que determinados momentos você não podia aumentar o teto de circulação de moeda para não forçar uma inflação de demanda. Ou também você não podia colocar mais moeda em circulação, então vieram as opções, né, do chamado mercado de capitais aí, e com isso os países começaram a criar as opções de mercado à vista e mercado futuro, né? Então, quando você tem que intervir no mercado e você não pode retirar a moeda nacional, o Banco Central entra, vende moeda estrangeira para diminuir
em parte, a crise que está acontecendo pela demanda maior da moeda, e não atua no mercado à vista para não quebrar essa relação entre o monetário e o cambial. Atua no mercado futuro, certo? Ele coloca o dólar lá, atende a necessidade inicial de quem está especulando aqui, e o governo tem que assumir uma opção de recompra dessa moeda colocada no mercado futuro, e normalmente ele se endivida com isso, porque o dólar flutua de uma forma muito positiva ao longo do ano e acaba não mantendo o preço que você, teoricamente, colocaria naquele momento que estava demandando aí um volume maior de dólar na economia. Então, tudo isso, de certa forma, acaba criando um estrangulamento para as contas públicas, porque se eu aumento a minha dívida em dólar, eu também acabo aumentando a minha dívida, a dívida tanto interna quanto a dívida externa. E aí o governo passou a colocar esses títulos públicos dele para fazer essas captações, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. O mercado externo é os chamados CBONDs ou outros nomes lá. Então, ele capta tanto no interno quanto no externo. A dívida externa hoje ela é muito baixa, porque ela praticamente foi liquidada aí no período Lula, mas a nossa dívida interna é absurda, né? A dívida interna ela representa hoje mais de 90% do nosso PIB. Então, isso é um troço maluco que foi construído ao longo desses também 20 anos de consolidação do Plano Real, porque a grande verdade é que o plano de fundo do Plano Real não era o crescimento da economia, era o controle da inflação. E para controlar a inflação, todos os presidentes do Banco Central que vieram do período do Itamar até aqui, eles sempre optaram por uma política monetária ortodoxa, né? Ou seja, restringe a quantidade de moeda em circulação, aumenta o juro, automaticamente diminui a pressão de demanda sobre a oferta, mas também aumenta a dívida pública. Aumentando a dívida pública, diminui a capacidade de investimento do Estado. Com isso, as obras de infraestrutura elas foram sendo relegadas, uma vez que o Estado brasileiro vive um processo falimentar desde os anos 80. E aí, novamente, os nossos marcos regulatórios são frágeis, né, porque nós temos políticas de governo e não políticas de Estado. Então, os grandes investidores para fazer obras pesadas de infraestrutura, que demandariam aí 30, 35 anos para poder ter o retorno, acabam não investindo no tempo certo, e com isso nós continuamos tendo um preço muito maior do que os nossos concorrentes na economia globalizada. Então, basicamente, o governo Fernando Henrique, primeiro e o segundo, tratou dessas questões que eu coloquei aqui para vocês. Agora, vocês é que vão falar com as dúvidas que vocês têm aí para perguntar. Professor, boa noite. Em relação aos hedge funds, lá, que é a ideia do mercado futuro, de proteger o setor privado, isso daí não é uma ação meio paternalista? Eu sei que o setor privado ele era super importante, e talvez algumas outras nações também elas atuariam dessa maneira, de proteger o setor privado. Só que isso o governo está contraindo uma dívida muito pesada para proteger. Não sei se isso é válido, como que é na macro, que o governo enxerga isso. O que a gente tem que ter em mente é que, e principalmente dos anos 90 para cá, é que quem faz o desenvolvimento é o setor privado. O papel dos governos, de maneira geral, é formular as políticas públicas, criar as condições de subsídios para que as empresas investam e que, com isso, elas consigam auxiliar os governos, não só no ganho de renda, mas principalmente na abertura de oportunidades de vagas no mercado, né? Agora,
é claro que o setor privado pede muito mais do que dá, né? Isso não tem nem dúvida, porque eu fiz um comentário hoje em 3 rádios sobre a questão do crescimento da indústria aqui no período de novembro de 2020 comparado com o mesmo período do ano passado. E os únicos estados que cresceram a atividade industrial foi o Pernambuco, com 3,2%, o Rio de Janeiro, com 0,5%, e Goiás, com 0,4%. Todos os demais estados, houve quedas, 12 estados tiveram quedas na atividade industrial acima da média nacional, que ficou em menos 5,5%, e outros 4 ou 5 tiveram quedas menores do que a média nacional, ou seja, abaixo de 5,5%. Então, assim, o setor privado, ele, ao longo do seu processo de sobrevivência, ele cobra do governo o incentivo fiscal, o incentivo financeiro, né? A redução dos encargos da folha de pagamento, a redução dos encargos dos tributos de maneira geral, e normalmente acena com investimentos e empregos, diretos e indiretos, né? E quando você vai colocar isso no lápis, e aí as coisas não acontecem exatamente como é colocado no papel, você vê que a relação custo-benefício daquilo que o Estado ou os governos dão para o setor privado e aquilo que eles devolvem, principalmente no que tange à questão empregatícia, ela é menor. Agora, os governos, de maneira geral, como eles vivem da movimentação econômica, então eles acabam tendo que subsidiar aí, ao longo dos anos, a iniciativa privada para que ela possa auxiliar o governo, tanto no controle da balança comercial como do balanço de pagamentos, como também no aumento, né, no incremento da receita pública, para fazer com que os estados, seja o governo federal ou os estados regionais, possam atender aí as suas demandas, que são crescentes. Agora, não resta dúvida que se pede mais do que se devolve, né? Mas, por exemplo, pegando essa pergunta sua e trazendo aí para a questão da Ford, né? Qual que é o cenário que a gente tem? Primeiro, uma economia globalizada, quer dizer, você não é obrigado a vir para o Brasil e nem ficar aqui. Essa por aí. Segundo, nós temos reformas estruturais que eram para ter sido feitas desde o período do Fernando Henrique, que foram sendo empurradas, porque geram desgastes, e principalmente essa questão da reforma tributária, que já virou um conto de fadas no Brasil. Todo mundo manda, discute, vai para a comissão, tarará, mas não aprova. Então, essas reformas estruturais que não acontecem, somado, né, a esse período muito complexo que nós estamos vivendo no mundo, de praticamente no Brasil de março para cá, nos outros países de janeiro para cá, da pandemia, né, onde você teve praticamente a paralisação dos grandes setores econômicos, ficando inicialmente, inclusive as cadeias que alimentam os setores considerados essenciais parados, e depois de muita negociação é que os chefes de Estado entenderam que não adianta você deixar o supermercado aberto se você não tiver a empresa para alimentar as gôndolas do supermercado. Idem para as farmácias, idem para o combustível, etc. e tal. Então, esses problemas que aconteceram decorrentes, principalmente da Covid-19, isso derrubou a atividade econômica mundial, né?
independente do cara ter incentivo ou não do governo, essa paralisação fez com que os países do G20, e principalmente os países do G8, tivessem quedas anuais da atividade superior a 10%. Né? Então, e o Brasil, com todos os problemas que nós temos, todos os problemas, a nossa queda ficou entre 4,5% e 5%. Então, assim, que você abrir mão de recursos para o setor privado, isso penaliza as contas públicas, penaliza, mas o encadeamento proporcionado pelo setor privado na alimentação das suas cadeias produtivas, isso acaba revertendo parte dessa perda, neutralizando esse efeito e favorecendo o crescimento. Agora, por exemplo, essa questão da Ford, ela pediu mais 20 bilhões. Qual que é melhor? Fazer um esforço, não dar 20, mas dar 10 e assegurar, do que liberar como liberou, e aí agora vai vir uma pressão das outras montadoras sobre o governo. E aí você tem a Argentina com a carga tributária em torno de 1%, 1%, e o Uruguai também. E aqui nós temos essa carga aí de 36%. Quer dizer, a tendência é a gente perder grandes investimentos para países emergentes na América Latina e outros países. Né? Então, na verdade, é uma sinuca de bico. Né? Se eu dou o subsídio, eu comprimo as contas públicas. Se eu não dou, eu perco em empregos, em investimentos e em receita, e ainda corro o risco de perder outros, porque a economia é globalizada. Então, lá atrás já havia uma proteção do setor privado, até que em 1970, quando houve aquela transição da economia, da chamada globalização econômica para produtiva, e que nós tivemos lá atrás o déficit no balanço de pagamentos e entrou-se com o chamado drive exportador, ou seja, a socialização das dívidas do setor privado, o governo assumindo dívida em dólar, aplicando marcos de valorização, para quê? Para fazer com que o setor privado pudesse auxiliar o governo a conter o déficit do cenário externo. Então, assim, essa é uma dependência, é uma camisa de forças que os países têm com a iniciativa privada, até porque o financiamento para o atendimento das demandas em nível de governo vem do setor privado e do setor financeiro, né? Não sei se respondi. Alguém mais quer perguntar? Gabriela, Lucas Henrique, Lucas Oliveira, Kennedy, Eliane, João Vitor, tá todo mundo entendeu tudo? Tá tudo certinho? É só a questão da Ford. Ela pediu mais 20 bi ou ela recebeu? Já tinha recebido 20 bilhões? Ela tinha recebido uma parte e agora ela pediu mais 20 bi para continuar, né? E aí o governo acenou que não tinha condição. Realmente o momento é muito delicado para o país, né? Porque nós recebemos uma, assim, quando eu digo nós, quer dizer, o governo recebeu uma dívida, um déficit de 130 e poucos bilhões do governo Temer, fez aí uns ajustes na economia, inclusive a reforma da Previdência, que desagradou bastante, né, mas que era necessária. Para mim, o erro foi pôr a conta na mão de quem não criou a dívida, que é o trabalhador, né? Tinha que ter colocado a conta na mão das empresas, que só negaram, que não pagaram, que deram cana, essa coisa toda, mas, mais uma vez, quem teve que pagar a conta foi o trabalhador. Mas tinha que fazer a reforma da Previdência, não precisava era atacar tanto o cidadão, né? E sim cobrar os longos períodos de isenções e de não pagamento das empresas. Mas precisava fazer a reforma da Previdência, o Temer acabou concluindo a reforma trabalhista e sobrou a reforma, para mim, né? Para mim sobrou a reforma financeira, a reforma administrativa e a reforma tributária para ser feita. E, pelo visto,
nesse primeiro governo Bolsonaro, dificilmente ele vai conseguir aprovar essa reforma tributária, porque primeiro para você saber o que você tem que cobrar de imposto, você tem que saber o tamanho da dívida que você tem que pagar. Então, o correto é fazer uma reforma administrativa primeiro, para depois, que aí você enxuga o tamanho do Estado, para depois você fazer uma reforma tributária para saber o que é que você vai precisar de recursos para cumprir com as obrigações perante o Estado, né, e automaticamente a nação. Mas como no Brasil tudo é feito ao contrário, e é feito justamente ao contrário para não fazer, né, então levar primeiro três propostas de reforma tributária, está sobrevivendo a 4519, que foi encomendada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tem uma divergência do presidente da República, e essa reforma, ela privilegia muito as regiões mais ricas, em detrimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que são, ao longo do processo de desenvolvimento econômico do Brasil, deixadas de lado. Então, por essa razão, os governadores, e com razão, se rebelaram, né, cada um dentro do seu problema, e a reforma ainda não foi aprovada, e eu acho que dificilmente será, porque o ponto nevrálgico aí dessa reforma é passar a tributação do sistema misto, que é origem, produção e destino consumo, para apenas a origem. Porque ao fazer isso, você vai tributar o consumo e não a produção. Como você não tem como dar um incentivo em cima do consumo para estimular a produção, os estados que não têm mercados consumidores potenciais, que é o caso dos estados do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, as empresas que aqui estão, a tendência é que elas vá embora para os grandes mercados, não para as grandes capitais, tendo em vista o que a gente chama de deseconomia de aglomeração, que eu já devo ter falado aqui para vocês, que é o carecimento das áreas industriais, a questão da escassez de recursos naturais e materiais, o aumento da presença dos sindicatos, uma série de problemas aí de ordem estrutural também, que não deixam com que as empresas que estão fora de São Paulo, por exemplo, voltem para São Paulo capital, ou vão para São Paulo capital. Elas vão buscar as cidades médias desses estados, cujo mercado consumidor é forte, né? Tanto local quanto dentro do próprio estado. Então, quem não tem um consumo forte, a tendência é ficar apenas com as empresas que extraem a matéria-prima daqui e, portanto, é mais conveniente industrializar por aqui. Então, essa reforma tributária ela não avança e ela também não dá para a população aquele alento de que eu tenho uma carga tributária de 35% a 36% do PIB, e eu vou fazer uma reforma para me ampliar a base de tributação e automaticamente eu ter uma carga aí em torno de 1% a 5%, como tem aí nos Estados Unidos e outros países. Não. Nós vamos pegar todos os impostos que nós temos, vamos zerar esses impostos, as alíquotas, num período de 10 anos, vamos criar um outro imposto, que eles estão chamando de IBS, né? Que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e na medida que os que estão sendo extintos vão zerando as suas alíquotas, o IBS vai subir na sua e, teoricamente, vai bater na casa lá de 26%, 27% a 30%. Vai diminuir um pouco a carga, mas vai continuar pressionando o setor produtivo e, automaticamente, tendo que manter toda essa estrutura perdulária aí do Estado brasileiro. Então, é muito complexo isso aí, entendeu?
o déficit, para a gente realmente cumprir, chegar a cumprir esses 3 pilares, né, macroeconômicos aí do Plano Real, que sustenta o Plano Real, eu tenho que ter o ponto principal, que é o equilíbrio fiscal. E o equilíbrio fiscal, ele é fundamental para que o governo mantenha a taxa Selic em 2% ou reduza ela mais. Porque quanto mais o governo precisar de recursos num período de tempo menor, quando ele pega o título público dele, baseado na Selic, e joga no mercado, quem vai comprar aquele título vai querer o quê? Vai emprestar para o país, vai querer uma taxa de juros maior. Não vai aceitar a de 2%. Então, se eu estou endividado, eu tenho que submeter a taxa de juros de quem vai me emprestar. Se eu estou equilibrado, eu posso condicionar a taxa que eu quero colocar no mercado. Então, o Brasil ele precisa manter a taxa de juros baixa, precisa fazer uma reforma tributária urgente, que não penalize os estados das regiões fora do Sudeste e do Sul, precisa melhorar, precisa de uma reforma administrativa e, a meu ver, precisa também de uma reforma financeira para ir derrubando a indexação, acabar com toda essa parte que alimentou o processo inflacionário durante muitos anos e criar, de fato, condições para o país poder crescer, né? E mesmo que a gente tenha uma situação positiva de estabilização, o fato da gente não ter investido em infraestrutura como devia nos últimos 30, 40 anos, nos tira essa condição de poder estar crescendo aí 5, 6, 7, 8% ao ano. Quer dizer, nós não temos energia para suportar, nós não temos, o sistema de água é falho, as ferrovias ainda deixam muito a desejar, melhoraram bastante aí no governo Bolsonaro, com o ministro Tarcísio, mas ainda tem muito, fica muito a desejar ainda, dentro do contexto para colocar o Brasil na condição de ser um participante forte do comércio mundial, porque a gente representa aí não mais de 3% desse comércio. Quem mais quer falar? Eu. Tá ouvindo, professor? Você tem notícia boa para mim? Eu? É. Se for esportiva, mais ou menos. É esportivo que eu tô falando. O Goiás não tá perdendo, é uma notícia muito boa. Ah, não tá perdendo? Não, por enquanto não. Por enquanto não. Por enquanto não. Então tá bom. Professor. É até bom a gente estar aqui dando aula e vocês assistindo para não estar sofrendo lá, né? Professor, com essa vacina aí, igual o Paulo Guedes falou que ia cair, né, o PIB, o crescimento do Brasil ia cair, mas a recuperação seria em V. Será que com essa vacina chegando aqui, a expectativa de crescimento chega a ser esse V aí? Ou não tem essa expectativa grande, porque não vai dar tempo de vacinar todo mundo assim de uma hora para outra, mas já é um começo. Não, Né? eu acho assim que hoje é um marco histórico para o Brasil, entendeu? Ter conseguido, mesmo que por linhas tortas, ter levado a vacina para todos os estados brasileiros. O nosso amigo Bolsonaro ficou caladinho hoje, né? Tá caladinho, por quê? Porque falou tanta bobagem, tanta besteira, e os seguidores dele a mesma coisa, né? Que criticou tanto a China, tanto a Coronavac, falou tanta bobagem, né? E o que está dando aí condição para ele começar a recuperar parte dos seguidores que ele perdeu por falar tanta bobagem é justamente a Coronavac, né? Porque a AstraZeneca, que foi aprovada, lá de Oxford, ela ainda não tem no Brasil. Então, toda essa vacina que foi distribuída hoje aí pela FAB, e que foi para todos os estados brasileiros,
ela é a Coronavac, né? Que é da China e produzida aí pelo Butantan, como a de Oxford vai ser produzida pela Fiocruz. E o que é principal nesse contexto aí? O Butantan tem uma capacidade de produção de 1 milhão de vacinas dia, e ele vai produzir Coronavac. A Fiocruz tem capacidade de produção de 500 mil vacinas dia, vai produzir a de Oxford, né? Então, se o insumo para produzir, ainda tem mais essa ainda, se o insumo para produzir tanto a de Oxford pela Fiocruz quanto a Coronavac pelo Butantan chegar da China e da Índia, que são aonde tem o princípio ativo, certo? Vai permitir que, ao longo aí de 30 dias, você tenha 40 milhões de vacinas disponíveis, né? Dentro de uns 60 dias, por exemplo. Porque se eles têm condição de produzir os dois juntos 1,5 milhão, 30 dias você faz 45 milhões. Nós somos 200 milhões, vamos precisar de 400 milhões de doses, né? Quer dizer, com 10 meses você consegue imunizar toda a população no Brasil. Nós só teremos o retorno da economia às condições normais pela vacina. Não tem outra solução. Ah, mas eu faço tratamento precoce. Bom, tratamento precoce não são todos que fazem e não tem comprovação científica, né? Porque os remédios são bons para aquilo que eles foram criados e não para o combate ao coronavírus. Tantas pessoas que usaram apenas o tratamento precoce já foram embora, né? Então, e outras estão aí. Então, quer dizer, o Bolsonaro, ele tinha que, como ele defende o tratamento precoce, ele tinha que, vamos dizer assim, com o mesmo ímpeto de defender o tratamento precoce, ele teria que ter preparado o país para a vacinação. E ele, a todo tempo, se colocou como o cara que não aceitava a vacina, não aceita os protocolos sanitários, deitou o pau em cima da China, e agora quem está salvando o governo dele é a China, né? Está salvando na saúde, que é através da Coronavac, e salva no comércio exterior, que é o maior importador de produtos brasileiros no mercado global. Então, assim, a vacina é super importante, o que vai dar a tranquilidade para que as indústrias, o comércio, as pessoas possam voltar à atividade econômica normal, na sua totalidade, é a imunização, né? Porque todas as empresas hoje, como elas não podem aglomerar, elas estão tendo que cumprir os protocolos sanitários, então elas não estão produzindo na capacidade total delas. Você não pode manter dentro de uma estrutura produtiva um acúmulo de trabalhadores, porque isso pode gerar contaminação. Então, quer dizer, a vacina é fundamental aí para a retomada da atividade econômica. Certinho, professor. Certinho? Tem mais? Bom, então aqui a gente finaliza o governo Fernando Henrique. Então, para a aula que vem, vocês vão estudar o governo Lula, os dois governos Lula, né? O primeiro e o segundo. Eu vou deixar aqui uma palhinha do governo Lula. Como o Fernando Henrique enfrentou, principalmente no segundo governo dele, desequilíbrio externo e desequilíbrio fiscal, e ele teve que conter isso, em parte, usando restrições monetárias, cambiais, e um dos pontos que ele usou bastante no segundo governo foi de trabalhar com a Selic mais alta e com uma taxa de juros maior, né, para
compensar em parte as perdas internas com a entrada de recursos para o mercado financeiro, e também ele tinha um fator importante que ajudou foi as privatizações que foram feitas, a entrada de investimentos externos, da forma de montagem de empresas, de fusões com empresas, de incorporações e tudo. Esse final do segundo governo, ele perdeu muita popularidade. O Lula já vinha num processo de ascensão por ter perdido a eleição para o Collor, mas o Lula começou a fazer um trabalho mais voltado para o setor privado, chamou o Zé de Alencar, que era um grande empresário de Minas, para ser o seu vice. Com isso, ele cria uma empatia positiva com o mercado, dá uma segurança maior com relação às ações que seriam tomadas, demonstra, principalmente para os credores internacionais, que a dívida continuaria sendo paga, e que eles poderiam continuar a investir no país e tal. Então, criou-se no final do governo Fernando Henrique, meio que essa situação política que existe hoje entre Bolsonaro e Dória, entre direita e esquerda, tá? Hoje é direita e esquerda, Bolsonaro e Dória, fica essa fusaca aí. Quem bate palma para o Bolsonaro, não bate palma para o Bolsonaro em todos os sentidos, como eu, por exemplo. Eu acho que o governo dele é muito bom em todos os setores, exceto saúde e comércio exterior. Então, eu não assino embaixo. Eu elogio a parte aí da infraestrutura, entendo que na área de ciência e tecnologia teve um avanço menor do que poderia ter com o ministro Marcos Pontes, mas poderia ter melhor. A educação, depois que o Wandralb saiu, o ministro Milton Ribeiro deu uma equilibrada nas coisas, pode melhorar muito ainda, mas já está melhor. Aquela maluca lá da área social, mesmo que ela tenha aquelas doiduras dela, ela vem cumprindo com as políticas sociais, vem tendo ganhos, né, para as pessoas que realmente precisam e tal. E a economia, com todo esse percalço, o ministro Paulo Guedes, eu acho que sai vencedor esse ano de 2020, tendo uma queda na atividade econômica muito menor do que os países muito mais ricos do Brasil, mais próximos do Brasil. Então, assim, a exceção da saúde e do comércio exterior, que eu achei falho, né, eu acho que o governo é razoável, é bom, não é ruim, não. Então, no caso específico do Lula, começou a ter o quê? Uma tentativa do Fernando Henrique, na época, e dos deputados, da classe, da base de sustentação do governo, de desacreditar para a população o Lula, porque o Lula era de esquerda, e a esquerda poderia quebrar todos os protocolos e criar todo o problema para o país, o real poderia acabar, essa coisa toda e tal, e com isso houve um processo especulativo muito grande, e a Selic chegou a cerca de 24%, quer dizer, uma loucura. E depois, quando o Lula ganhou a eleição, ele trouxe, além do Zé de Alencar para vice, ele trouxe o Meirelles para o Ministério da Fazenda, né? Para o Ministério da Fazenda, e aí o Meirelles, como sendo um cara do mercado, né, principalmente do mercado externo, porque foi presidente do Banco de Boston, essa coisa toda, Banco Mundial e tal, ele deu essa tranquilidade, ele e o Zé de Alencar, que mesmo no governo de esquerda, os contratos seriam cumpridos, o Plano Real continuaria o processo de estabilização, o equilíbrio fiscal seria levado em conta, manteria as taxas de câmbio flutuantes, porque no final do governo de Fernando Henrique, elas deixaram de ser fixas, ajustáveis, e passou
flutuante e o regime de meta de inflação seria mantido. Então, que esse pilar do Plano Real, ele seria mantido e, com isso, a economia continuaria a crescer e se desenvolver, e gerar mais empregos, melhorar a receita e, enfim, criar as condições positivas para o país. E ele conseguiu isso. O primeiro governo Lula foi muito bom. O primeiro governo Lula foi um governo que ele primou pelo cumprimento dos pilares, desses 3 pilares macroeconômicos, e o Meirelles conduziu a política de uma maneira extremamente competente, né? E com isso o Lula chegou a não só a uma taxa de popularidade espetacular, como o país, de fato, avançou muito, né? Conseguiu reduzir a taxa de desemprego aí para algo em torno de 4 milhões, né? Hoje, se você computar os que procurarem emprego com os que não procuram mais, porque estão desalentados, nós temos 20 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Oficialmente 14, aumentou aí 3 milhões só no governo Bolsonaro, o Temer, a Dilma e os governos anteriores trouxeram 11, e nós temos hoje aí uns 20 milhões de pessoas desempregadas, e com crescimento da forma que nós estamos tendo, dificilmente nós vamos conseguir absorver essas pessoas no mercado. Então, o primeiro governo Lula foi fantástico. Eu não votei no Lula, mas aplaudi muitas políticas dele no primeiro governo. Muito embora nós não sabíamos, né, que ali no primeiro governo estava sendo construído todo esse aparato de corrupção que depois acabou deflagrando lá na frente, mas como a gente não sabia disso, em termos de indicadores oficiais, e o que foi feito nesse primeiro governo foi muito bom. E o segundo governo, como ele tinha a pretensão de fazer o sucessor, né? Quer dizer, era ele mesmo, né? Ele mesmo sucedeu ele. Então, aí ele deu uma afrouxada e tal, mas continuou cumprindo aí as regras estabelecidas pelo mercado. Tanto é que, se não fosse essa questão da corrupção, ele teria saído muito bem, e talvez hoje ele seria um presidente novo, porque não teria sentido para mudar, né? Então, assim, o governo Lula, ele pegou muita coisa boa feita pelo governo Fernando Henrique, principalmente a reforma do setor financeiro, que foi feita pelo Fernando Henrique, com o PROER, saneando os bancos que estavam em processo de falência, né? Ele fechou esses bancos, inclusive aqui em Goiás fechou a Cachego, fechou o Banco do Estado de Goiás, fechou o banco BRB, não é BRB não, BD, Banco de Desenvolvimento, fechou, aqui em Goiás fechou 3 bancos. E, na verdade, os bancos tinham nomes e recursos para o desenvolvimento dos estados, mas eram usados de maneira indevida pela classe política inescrupulosa que permeava aquele momento da vida política goiana e dos outros estados. Então, Fernando Henrique ele foi muito criticado, principalmente pela população, por ter saneado e injetado recursos em bancos, coisa que o Obama fez lá nos Estados Unidos e outros lugares se faz, porque se você tiver uma crise bancária, financeira, você pode levar a economia à bancarrota. Então, por um lado, o Fernando Henrique ele saneou a parte financeira do Brasil, por outro, ele começou as reformas do Estado, reduzindo o tamanho do Estado e diminuindo e dando uma gestão mais de resultado. Então, o Lula, no primeiro e no segundo governo dele, ele pegou tudo isso de bom do governo Fernando Henrique e adotou, que é um negócio correto, entendeu? Por que eu tenho que ficar inventando a roda? Quer dizer, se a política é boa, eu posso copiá-la e melhorá-la. Se ela é ruim, eu paro com ela.
Então, ele foi inteligente em dar sequência àquilo que era bom do Fernando Henrique e em cortar aquilo que ele achou que não era. A diferença básica dos dois governos Lula para o governo Fernando Henrique é que nos governos Lula houve um enfoque maior para o social. E aí o Lula pegou todos os programas sociais individuais do Fernando Henrique, Bolsa Escola, a própria negócio da cesta e outro, e criou o Bolsa Família, né? E esse Bolsa Família tinha as ligações importantes de manter o filho na escola, de estar matriculado, quer dizer, mexeu substancialmente na educação, na área social, na vacinação dos filhos, ele fez uma série de amarração que foi extremamente positivo para a população, principalmente baixa renda, e permitiu que as classes D e E elas aparecessem dentro do contexto de inclusão. Eu sempre fiz uma crítica a esses programas sociais, porque eu acho que tem que ter porta de entrada e porta de saída, né? É lógico que num primeiro momento o cara está morando na rua, ele não tem condição, ele não tem renda, então ele ter o cartão é importante, mas era fundamental que dentro dos 4 anos ele tivesse cursos de aperfeiçoamento que o mercado demanda para que o João que entrou com com pudesse sair já trabalhando para o José entrar no seu lugar. Então, as políticas as políticas sociais, elas não poderiam ter sido utilizadas pelos presidentes e pelos governadores, inclusive aqui o de Goiás, o Marconi, como instrumento de manutenção no poder. Porque na época do Lula, tinha lá 11 milhões, começou com 11 milhões de pessoas no Bolsa Família, e isso já dava para ele sair numa eleição, na pior das hipóteses, com 30 milhões de votos, porque para cada um você tem 3, e fica satisfeito. Então, você tinha não procurava reduzir a quantidade, sempre aumentando. Idem para o cartão Renda Cidadã aqui em Goiás e outros lugares. Então, aqui em Goiás, por exemplo, no segundo governo, no final do primeiro governo do Marconi, acho que no segundo governo, segundo para o terceiro, criou-se o Bolsa Futuro, não sei se vocês lembram disso. E esse Bolsa Futuro, a meu ver, ele tinha por obrigação criar as condições de capacitação, primeiro de quem? De quem estava no Renda Cidadã, para incluir essas pessoas na atividade produtiva. Quando eu entrei no governo em 2017, na Secretaria da Mulher, e fui ser superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças, e eu tinha muita confiança da secretária Leda, então eu passei a olhar todos os setores da secretaria. E lá mexia com idosos, com criança e adolescente, com deficiente, com a parte do desenvolvimento social, da igualdade racial, do trabalho, etc, etc. E aí eu fui levantar, logo que eu entrei em 2017, eu fui levantar quantas pessoas do Renda Cidadã tinham sido treinadas e capacitadas pelo programa Bolsa Futuro. E fiz o mesmo com o Bolsa Família. No caso do Bolsa Família, era o Pronatec, que era o que a Dilma tinha criado para poder dar essa qualificação no pessoal do Bolsa Família. Só que aí o que aconteceu? Nem o Marconi aqui, nem a Dilma e o Lula lá, não pegaram como prioridade para capacitar aqueles que estavam no Bolsa Família e no Renda Cidadã. Portanto, quantos tinham sido qualificados pelo Pronatec em Goiás, quantos tinham sido qualificados pelo Bolsa Futuro em Goiás, do Bolsa Família e do Renda Cidadã? Fiz essa pergunta para o Marconi Perillo na chácara do José Beck, quando ele me escolheu para me ser superintendente. Eu falei para ele, governador, quantas pessoas do Renda Cidadã o senhor acha que foram treinadas pelo programa Bolsa Futuro? Ele falou, tinha lá umas 70 mil pessoas.
umas 11, 10 mil pessoas. Eu falei, nenhuma. Nenhuma no Renda Cidadã, nenhuma no Bolsa Família. Por quê? Porque não era interesse nem do Marconi, nem do Lula, nem da Dilma, o quê? Que quem estivesse no Bolsa Família pudesse se incluir na atividade produtiva e pudesse, a partir daí, ter o seu sustento pelo trabalho. E sim, era importante para eles o quê? Aumentar o número de Bolsa Família para assegurar as vitórias eleitorais, tanto do Lula, da Dilma, quanto do Marconi aqui. Então, os programas de renda mínima, eles não foram usados para criar as condições de porta de saída. Eles só tiveram porta de entrada, e essa porta de entrada tinha a única finalidade de manter eles no poder. Então, eu sempre fui um crítico voraz disso aí, e não fiquei só na fala, na sala de aula. Eu escrevi, tem muito artigo publicado nas redes sociais e nos jornais de Goiás, entendeu? Então, eu acho que a diferença básica do governo Fernando Henrique para os governos Lula foi porque o Lula deu ênfase mais à questão social, não deixando de cumprir aquilo que era fundamental para a manutenção do Plano Real. E o Fernando Henrique teve que fazer algumas reformas além das estruturais, essa reforma bancária, essa mudança do papel do Estado, e fazer todo esse contexto aí para poder ter uma moeda que fosse estável e que desse condições, tanto para as pessoas terem a estabilização, como caminhar para o crescimento econômico, que foi esbarrado muitas vezes na falta de infraestrutura e de endividamento excessivo do próprio Estado brasileiro. Então, fecho aqui a aula, certo? E já dei essa palhinha aí do governo Lula, e vocês vão pegar a bibliografia nesse livro ou em outro que vocês têm e vão estudar os governos Lula, o primeiro e o segundo, para a gente poder trabalhar na aula que vem. E eu vou pegar aqui quem está presente. Um pouquinho aí. Como é que foi a aula? Deu para entender aí hoje? Deu beleza? Ninguém entendeu nada, né? Porque ninguém falou nada. Deu, professor, deu para entender sim. O negócio é que a internet aqui é a mesma coisa de viajar, é o tempo da mensagem chegar e voltar. Então, vamos lá. Ivan Veiga. Lucas Oliveira. Presente. Lucas Oliveira. Felipe Lima. Gilberto. Presente, professor. Beleza. Gabriela. Presente, professor. Gabriela. Professor, meu áudio saiu aí na presença, né? Saiu, beleza. Ah, não, tranquilo. Joab. É bom que o Joab, não sei se hoje ele deixou gravando a aula, mas ele tem gravado todas as aulas, né? Kennedy. Quem mais, professor, está aparecendo no vídeo? Eu? João Vitor? Quem? João Vitor. Simara. Simara. Amanda. É mesmo, a Amanda tá aí. Simara. Eliane. Amanda, deu para entender tudo aí? Entendi sim, professor. Obrigada. Então tá bom. Quem mais, hein, que não tá aí, que eu não tô vendo? Eliane. Eliane. Tem mais alguém? Mais ninguém? Se alguém tiver com problema do microfone, passa para mim no WhatsApp, tá bom? Então fica
para a aula que vem, o estudo dos governos Lula, tá? Beleza, professor. Boa noite a todos. Eu e Ivan vamos sofrer agora com Goiás, né? Tá Você bom. O Goiás tomou gol, viu, professor? Só tomou gol? Boa noite, tomou, pessoal. na verdade, tomou 3 e anulou 2, né? Tomou 3, anulou 2, tá com saldo de 1 negativo. Tá com saldo de 1. Menos mal. Menos mal. Mas não é fácil, não, né? Tarefa Não, falar pra você, viu? Se o Goiás É ganhar isso aí. se o Goiás ganhar do Flamengo hoje, o Rogério Ceni cai. Cai mesmo. Tem mais essa, né? Então é uma luta dura. Mas vamos torcer. Vamos Vamos embora. lá. Vocês até na próxima aula. Falou. Fez a chamada já? Já, quem tá falando aí? Não, é o Lucas Henrique, eu tinha que tomar água. Lucas Tomar Henrique. água, esqueci de. Peraí. Não. Lucas Oliveira e Lucas Henrique, né? É o Henrique. Tá. É que Não, eu beleza. esqueci de ligar o som aqui. Deixei no fone. Não, sem problema. Já marquei aqui, tá bom? Boa noite, professor. Até mais. Até mais.